Fala turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí também. Galera, eu quero compartilhar com vocês algo que eu senti aqui para falar a respeito de perfeccionismo, né? Perfeccionismo às vezes pode ser algo bom e ruim dependendo do ponto de vista, mas eu queria contar um pouco para vocês da minha história sobre perfeccionismo e algo que eu aprendi esses dias. Eu venho de uma cultura onde a gente tinha que ser perfeito em muitas coisas, sabe? Eu falo que eu fui criado em chão de igreja, então porque desde pequenininho eu sou criado dentro de uma igreja. E eu lembro que eu queria tocar com os músicos. Imagina um menino de 8, 9, 10 anos queria tocar com músicos de 20, 25 anos, os caras muito mais velhos. Eu queria estar naquele meio, eu queria estar vivendo aquela experiência, só que eu era muito novo. E por eu ser muito novo, às vezes dava uma incerteza se eu dava conta ou não dava. Mas eu tinha aquele sonho, aquela vontade. E eu vi que pra mim estar ali naquele meio eu tinha que ser perfeito. E eu lembro que na igreja tinha uma pasta onde tinham todas as músicas da igreja. Eu peguei aquela pasta, eu levei pra minha casa e eu, com o meu de Jorge do Seu Juca, de 1970, rebentava naquele Jorge lá, tocando todas as músicas. Aí me ajudou, me aperfeiçoou. E eu lembro que em 6 meses mais ou menos eu decorei toda aquela pasta desse tamanho aqui só de música. E eu chegava num culto da igreja na época, que era um culto de domingo de manhã, que era um culto bem pequenininho. Eu chegava lá, queria tocar, e eu comecei a tocar naquele culto. A pessoa que estava cantando falava: Tonhão, toca tal música. Eu ia lá e sabia aquela música inteirinha, de toda a parte da cifra. Eu corrigia os músicos mais velhos e falava assim: olha, essa nota tá errada, o que você fez tá errado. Então eu criei uma cultura de perfeccionismo na minha vida. E aí eu comecei a ganhar os meus espaços. Só que ao longo do tempo eu fui amadurecendo, fui ficando mais velho, fui aprendendo um pouco sobre a gente trabalhar para ter as coisas, trabalhar para ter algo. E eu botei esse perfeccionismo como um alvo. Falei, cara, se eu quero fazer, eu tenho que ser o melhor. Se eu quero expor algo para as pessoas, eu preciso que isso seja bom. E eu sempre me policiei muito por isso. Só que eu comecei a pensar que esse meu perfeccionismo, essa minha forma de ver as coisas muito perfeitas, estava me travando. Por quê? Eu queria ser bom a todo tempo. E não é todo tempo que a gente vai ser perfeito. Nós somos imperfeitos em muitas coisas, sabe? Eu sempre fui muito travado de colocar conteúdo em plataforma digital, sempre tive muito preconceito comigo de colocar as minhas coisas, porque eu sempre me cobrei muito de ser perfeito, sabe? Eu costumo dizer que eu sou uma vidraça humana, um cara que sempre se colocou na linha de frente e disposto a levar pedrada, sabe? Só que ao mesmo tempo eu lutava para nunca levar pedrada, e o meu perfeccionismo era como se fosse um escudo dessa vidraça, sabe? E às vezes eu penso que você que tá vendo esse vídeo aqui deve estar pensando que precisa fazer as coisas perfeitas e que também se coloca como uma vidraça muitas vezes, mas não quer levar pedrada. E sabe, às vezes a gente perde muita oportunidade de compartilhar coisas grandes por medo de ser perfeito. Eu hoje tô aqui em casa, né, gravando aqui pra vocês, e antes eu gravei algumas músicas que eu sempre pego meu violão e toco todo dia. Mesmo com a voz com um pouquinho de pigarro, porque a gente acaba de acordar, não aqueço a voz, não faço exercício vocal para poder deixar fina. Porque eu achava que para mim apresentar algo eu tinha que fazer tudo isso, uma preparação fina para apresentar algo de qualidade. Não tô dizendo que é errado fazer isso, cara, tem que fazer. Se a gente quer oferecer algo bom para as pessoas, a gente pode fazer isso. Só que esse perfeccionismo não pode tomar o lugar da essência daquilo que a gente quer entregar, sabe? Então, para não estender muito aqui, eu queria só deixar esse recado para vocês: não sejam perfeccionistas em tudo que vocês fazem. Sejam perfeccionistas para o benefício de vocês, mas que isso não tome a centralidade do potencial que vocês têm. Eu tô começando a me destravar dessas coisas, sabe? Eu quero começar a expor conteúdos aqui, coisas que podem não sair com um áudio bom, podem não sair 100% perfeitas, mas que vão ser sinceras de coração e que podem trazer alguma valia para vocês que estão aí, tá certo? Que Deus abençoe e tenha uma semana top. E lembra, perfeccionismo é barreira. Pula essa barreira que você vai conseguir chegar longe. Tamo
Tamo junto.